Povo santo do Senhor, boa noite. Paz seja com todos. Paz seja com todos. Minha gente, é o seguinte: a mensagem de hoje, ela será dividida em duas etapas. Hoje, a parte A da mensagem, e na próxima sexta-feira, a parte B da mensagem. Deus me deu essa mensagem ontem, e enquanto eu estava preparando a mensagem, eu vi que não dava para pregar tudo de uma vez. Porque se eu pregar esta mensagem de uma única só vez, vai ultrapassar 1h30, e aí eu vou ter que ficar correndo, e está comprovado que uma pessoa, ela consegue ouvir com atenção a palestra, a pregação, o ensinamento, no máximo 40 minutos. Quando passa dos 40 minutos, algumas pessoas já ficam dispersas, outras ficam com vontade de ir ao toalete, outras ficam desesperadas para mexer no telefone, e outras querem ir embora. E eu não estou a fim de que isso aconteça aqui. Eu quero que, ao máximo, você receba a palavra de Deus, para que nenhum tipo de maldição fique, permaneça ou entre em sua vida. Estou certo ou estou errado? Amém? Vamos lá então? Então, muito bem, quem estiver sentado e puder ficar de pé, por favor, faça isso em reverência à palavra de Deus, a não ser que você não possa ficar de pé, e nós compreendemos isso. Eu vou começar a leitura de hoje em Apocalipse capítulo 2. Vamos lá? Livro de Apocalipse, capítulo 2. Esta palavra aqui é a palavra do Senhor Jesus. Ele está falando com a igreja de Pérgamo. Ele está falando com o povo cristão, e ele vai usar um exemplo que para a nossa época, para o nosso tempo, tem 2000 e quase 3000 anos. Mas ele vai usar um exemplo que aconteceu para os dias da igreja primitiva, para o início da igreja, cerca de 850 a 900 anos. Ele vai falar acerca de um profeta chamado Balaão, e ele diz assim: vejam, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Forte, né? O Balaão, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e até muitos cristãos hoje pensam, Balaão, ele era um profeta pagão. Balaão não era um profeta de Deus, ele era um profeta pagão. Ele era de Petor, que fica às margens do rio Eufrates, na Mesopotâmia. Ele não fazia parte do povo de Israel, ele era um profeta pagão. E mesmo sendo ele um profeta pagão, Deus falava com ele, Deus o usava. Por exemplo, o povo judeu, o povo hebreu, vai vir de Abraão. Abraão vai montar a nação. E quando Deus fala com Abraão, ele era da terra de Ur, dos caldeus. O seu pai, o Tera, era fabricante de ídolos. Ele fabricava imagens de escultura, falsos deuses. E mesmo assim Deus falou com o Abrão, que mais tarde vai ser chamado de Abraão, e vai se tornar o pai dos árabes, dos cristãos e dos judeus. Não é porque uma pessoa ainda não faça parte do povo de Deus, que Deus não pode falar com a pessoa. Ele pode, e a pessoa também pode falar com Deus. O Balaão, ele era um profeta pagão. Ele era um profeta pagão. Bom, quantos aqui creem que Deus vai falar conosco através da sua palavra? Você crê mesmo? Então eu vou reler pela terceira vez, e cada pessoa repete após mim em bom som e em alta voz, lembrando que o que Deus, Jesus, que é Deus, está falando aqui, Ele está falando com a igreja cristã.
Ele está usando um exemplo que aconteceu há quase 3.000 anos, para aquela época, há 890 anos, para falar com a igreja cristã. E hoje o mesmo exemplo está sendo usado 3.000 anos depois para falar com a mesma igreja cristã. Então, vamos lá. Diga comigo, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Eu não quero seguir a doutrina de profeta de nenhum. Eu não quero seguir a doutrina de pastor nenhum, de padre, de bispo, de apóstolo. Não, eu quero seguir esta doutrina. Doutrina quer dizer ensinamento. Eu quero seguir este ensinamento, que é o ensinamento da palavra. Jesus está dizendo aqui, olha, vocês seguiram os ensinamentos, a doutrina de Balaão, e é isso que eu tenho contra vocês. Eu não quero também que Jesus tenha nada contra esta igreja, porque ele está falando com a igreja de Pérgamo, e em relação à igreja de Pérgamo, ele está reclamando. Tomara que ele não reclame de mim e de ti, tomara que ele tenha coisas boas para falar. Amém? Quantos aqui creem que o Senhor vai falar conosco através de sua palavra? Então muito bem, eu também creio. Por favor, desocupe as suas mãos e vamos dar para a mensagem, para esta palavra que é digna de toda honra e de toda a aceitação, a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera. Salva de palmas. Vamos aplaudir. Pai bendito e Deus querido, santo, vivo e verdadeiro, agora a tua santa, poderosa e incorrigível palavra, porque ninguém pode corrigir aquilo que é santo, que é puro, que é perfeito, que é a tua palavra, dita e escrita pelos homens de Deus que ouviram a voz do teu Espírito. Agora, Senhor, que esta mesma palavra venha falar a cada coração, e que ela vá e prospere naquilo para o qual ela está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, querido, querida, se assente um minutinho, para compreendermos o que o Senhor Jesus está falando com a igreja primitiva, com a igreja de Pérgamo. Precisamos descobrir quem é este tal de Balaão. O Balaão, como se vê nesta imagem, e propositalmente eu coloquei este título na mensagem, Balaão, ele era o profeta pagão. Ele não era um profeta como o profeta Isaías, ele era profeta, mas ele não era como o profeta Isaías, Jeremias, Abacuque e outros profetas. Ele era um profeta pagão. Bem, eu preciso provar isso, é importante. Vamos dar uma olhada aqui em Números, capítulo 22, versículo 5, aí eu vou ler na linguagem de hoje, tá bom? Porque traz aqui algumas posições mais fáceis de compreender. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Isso fica na Mesopotâmia. Então isso aqui prova claramente que Balaão não era do povo de Deus, ele era da Mesopotâmia. Está claro isso? Amém? Amém ou não amém? Claro? Muito bem. Sendo este profeta pagão, quais os feitos relevantes que envolvem este profeta pagão, a tal ponto de Jesus Cristo citá-lo 800 anos depois, como um exemplo, sim, negativo, mas como um exemplo para a igreja de Pérgamo? Por que que Jesus vai citar Balaão como um exemplo ruim, é claro, negativo,
para a igreja de Pérgamo, porque Balaão está entrelaçado com a história de Israel. E por consequência, anos mais tarde, ele acaba se entrelaçando também com a igreja cristã, principalmente a de Pérgamo, que fará parte do próximo capítulo desta mensagem. Também entrelaçado com a igreja de Pérgamo. Bom, vamos analisar aqui. Se você tiver caneta e papel e quiser anotar, anote, por favor. Primeiro grande feito aqui, que envolve Balaão e o povo judeu. Balaão recebe uma proposta do rei Balaque, que era o rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Deus. Então, quando Balaão aparece na história, ele aparece recebendo uma proposta do rei Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, para amaldiçoar. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 22, aí a partir do versículo 6. Acompanhe, por favor. Balaque falando com Balaão: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Quer dizer que Balaque, ele reconhece que a palavra de Balaão tem poder. Ele reconhece que quando Balaão abençoa uma pessoa, ele não sabe explicar como, mas a pessoa é abençoada. E quando este mesmo Balaão amaldiçoa um povo ou a uma pessoa, ele também não sabe explicar como, mas o povo é amaldiçoado. E por que que o rei dos Moabitas, Balaque, está pedindo para Balaão amaldiçoar o povo de Israel? Porque o povo de Israel, ao sair do Egito, com a bênção de Deus, passa a conquistar todas as terras ao redor. E agora o povo de Israel está próximo ao rio Eufrates, está próximo às terras de Moabe. E Balaque, que é o rei dos Moabitas, sabe que o poder bélico que ele tem é menor do que o poder bélico de Israel. Em número de exército, o exército de Balaque é extremamente menor, inferior ao exército de Israel. E ainda mais, a fama era e continua sendo que Israel tem a bênção do Deus invisível. Então Balaque está morrendo de medo. Ele sabe que para ter alguma chance de vencer o povo de Israel, ele precisa que o povo esteja amaldiçoado, pois do contrário o poder bélico dele não será suficiente. Aí o Balaão responde, versículo 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço do encantamento, dos encantamentos, nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Balaão, quando recebe esta informação, ele fica deveras tentado, porque o preço do encantamento para amaldiçoar a Israel é muito grande. E esta é a primeira proposta que Balaque traz. Por incrível que pareça, Balaão vai fazer uma coisa impensável. Mesmo Balaão sendo pagão, ele conhece ao Deus de Israel. E por algum motivo, o Deus de Israel fala com este profeta pagão, chamado Balaão, como a gente vê nessa próxima imagem aí. Ele recebe uma proposta do rei, e mesmo Balaão sendo pagão, ele conhece ao Deus de Israel, e se comunica com ele. Vejam comigo aí, no capítulo 22, ainda, só que agora a gente vai ver
do versículo 8 em diante. Escutem isso. E ele, Balaão, lhes disse: passai aqui esta noite. Está falando com os mensageiros de Balaque. E eu vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então, os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: é Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora e amaldiçoa-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Vocês entenderam aqui que situação é esta? O Balaão está conversando com Deus, pedindo autorização para amaldiçoar o povo de Deus. É como se um traficante chegasse para um pai e dissesse assim: pai, eu vim trazer maconha para o teu filho, você autoriza? É como se um cara que está bebendo no bar chegasse com um corote na mão, 1 litro de uísque, uma lata de cerveja lá na sua casa e dissesse assim: oi pai, tudo bem? Pai, eu vim falar com você aqui porque eu trouxe essa caixa de cerveja para o seu filho. Você permitiria? Sim ou não? Se um traficante ou um viciado chegasse na sua casa e dissesse: teu filho está aí? E você dissesse: sim, ele está aqui, eu vim te pedir autorização para oferecer crack a ele, para oferecer cocaína a ele, você deixaria? Claro que não, porque isso é uma maldição. O vício do álcool, o vício do cigarro, o vício do crack, da maconha, agem como maldições na vida da pessoa que está dominada. Se você visse alguém oferecendo cigarro para o seu filho de 14 anos, você ia ficar feliz com esta pessoa? Obviamente que não. Então, o que Balaão está perguntando a Deus é o seguinte: eu recebi um prêmio bem alto para rogar uma praga no teu povo. O que o senhor acha? O que o senhor acha? Posso ou não jogar uma praga? Aí vem a resposta de Deus a Balaão. Passa o próximo aí. A resposta de Deus para Balaão. E Balaão vai transmitir esta resposta para os servos de Balaque. Versículo 12 e 13. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Esta é a minha vontade, Balaão. Você não vai amaldiçoar este povo coisa nenhuma, porque este povo é bendito, é abençoado. Olha aqui para mim, por favor. Deus está dizendo a você que ninguém vai te amaldiçoar, porque bendito és tu. Você é povo de Deus e você é um povo bendito. Você é um povo abençoado. Bendito és tu. Tu és um povo abençoado. E então Balaão vai dar a primeira negativa a Balaque. Não porque ele queira. Balaão, ele não está interessado em abençoar o povo. Ele está interessado no valor do prêmio. É isso que ele quer. Ele quer a grana. Ele quer o ouro. Ele quer a riqueza. Ele não quer seguir a ordem de Deus, mas ele tem um pouco de medo. Então ele diz: e aí, Senhor? O Senhor diz: não, você não vai amaldiçoar este povo, porque este povo é meu e eu o abençoei. Bendito é esse povo. Aí, sem alternativa, claro, Balaão diz o seguinte, versículo 13: então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Não é que eu não queira ir, entenda, não é que eu não queira ir, é que o Senhor disse para eu não ir, e é melhor não ir.
Você está pegando aqui? Senão ele diria, logo de cara, está maluco? Você acha que eu abençoar o meu povo? Se Balaão fosse o profeta Isaías teria dito, eu vou rogar uma maldição em Balaque. Que loucura é essa, Balaão, ou Balaque vir pedir para que eu amaldiçoe o meu povo? Jamais eu faria isso. Mas Balaão, como é um profeta pagão, ele não está nem aí com o povo. Tem muito profeta pagão hoje, sabe? Que não está se preocupando com o povo, está se preocupando com o prêmio. Infelizmente, essa é a verdade. Aí, o Balaque, ele vendo que o Balaão não quis amaldiçoar o povo, porque foi impedido de amaldiçoá-lo, Balaque faz uma proposta irrecusável. Quarto motivo pelo qual o Balaão faz parte da história de Israel e da história da igreja. Balaque faz uma nova proposta para Balaão, amaldiçoar o povo. E o Balaão, ele vai recusar pela segunda vez. Pela segunda vez. Vamos agora dar um pulo aí um pouquinho na história. Eu estou parafraseando com vocês. E vamos lá no capítulo ainda 22, só que agora no versículo 17 e 18. Vamos lá? Observem isso. Balaque falando, porque grandemente te honrarei. Eu te honrarei grandemente. E farei tudo o que me disseres. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandamento do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Eu não posso fazer isso, não porque eu não queira, mas porque eu não posso. Porque eu não posso. Vou te mostrar uma coisa aqui. Quando a criança é pequena, pelo menos a minha criação foi assim, e a mãe vai visitar, por exemplo, a Dona Rosa. Aí minha mãe fazia isso comigo. A mamãe dizia assim: não peça nada para comer na casa da Dona Rosa, hein? Não é assim? As mães mais antigas eram assim, não era? Menino, se você me fizer passar vergonha na casa da Dona Rosa, eu quebro tua cara depois. Você vai ver o que eu vou te fazer. Não pede nada. Aí o menino chegava na casa da Dona Rosa, vem a Dona Rosa com aquele bolo de chocolate, com suco de saquinho. Lembra do suco de saquinho? Aí a Dona Rosa põe a mesa, os olhos do menino ficam desse tamanho em cima do bolo. Aí a Dona Rosa chega para o menino e diz assim: você quer, meu filho? O menino com o olho desse tamanho e com a mão assim dizendo: não, eu não quero não. E olha para a mãe, né? Não, eu não quero não. E olha para a mãe. Aí a Dona Rosa diz assim: tadinho do menino, pega aqui um pedacinho de bolo. Ele está dizendo não com a boca, mas sim com os olhos e com o coração. Vou te dar um outro exemplo. Você fez aniversário. Aí no seu aniversário vieram alguns convidados. Aí chegou uma convidada com uma bolsa da Chanel. Você viu a embalagem? Era da Chanel. Que aqui no Brasil é muito caro, lá fora também é. Com o coração. Porque Deus já tinha determinado a bênção sobre o povo. Deus já tinha dito a Balaão exatamente o que era para fazer. Então, o Balaão volta a perguntar a Deus. Olha aqui, versículo 19, do mesmo capítulo 22. Agora, pois, rogo-vos, que também aqui fiques esta noite, para que eu suba o Senhor, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Como assim?
Deus já tinha dito para ele: não vá com este povo, correto? Não amaldiçoe este povo. Agora, como aumentou em muito o preço do encantamento, ele está dizendo: fica aqui essa noite, que eu vou conversar com Deus, para tentar convencê-lo o porquê é bom amaldiçoar o povo. É igual alguns jornalistas tentando nos convencer o porquê que é bom a inflação, o porquê é bom porque as coisas ficaram caras, o porquê é bom que a gasolina está cara. Hein? Ele quer convencer a Deus que é bom amaldiçoar o povo. Ele quer falar novamente com Deus. Ele quer usar palavras persuasivas para tentar convencer ao Senhor. Só que Deus já havia lhe dado a resposta. E qual foi a resposta? Volte aqui para o versículo 12. Volte aqui comigo. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito és. Bendito é. Não amaldiçoarás este povo. Esta era a resposta. O Balaão está insistindo. Não porque ele quer ouvir alguma coisa, ele quer um subterfúgio para ir amaldiçoar o povo. Aí Deus, conhecendo o coração de Balaão, vai dar uma baita lição em Balaão. A lição é muito mais para Balaão do que para Deus mesmo, para o povo, aliás. Aí Deus diz, versículo 20: veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Deus já sabia da maldade de Balaão. Só que Deus já havia dito para Balaão qual era o pensamento dele. E qual era o pensamento dele? Não vá amaldiçoar a este povo, porque este povo é um povo abençoado. Este povo é um povo abençoado. Por que eu estou frisando isso? Porque quando a pessoa lê o versículo 22, vejam aí comigo o versículo 22. A pessoa lê: e a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho. Peraí, então, Balaão foi vítima? Foi Deus quem mandou Balaão ir, agora Deus está com raiva de Balaão? Não, Deus não havia mandado Balaão ir. É Balaão que está revelando o seu coração com a ganância e a cegueira das coisas materiais. Deus vai dar uma lição a Balaão aqui, porque qual era a resposta do Senhor há 3.000 anos e a mesma resposta hoje? Vamos ler todos em um coro, para o diabo ouvir? Vamos lá? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Contra você não vale agouro, não vale feitiço, não vale encantamento, porque você é abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Você é abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Então vamos recapitular aqui. Vamos recapitular. Quais foram os feitos relevantes de Balaão para que ele entrasse na história da igreja cristã e na história de Israel? Primeiro, ele recebeu uma proposta do rei para amaldiçoar o povo de Deus. Segundo, mesmo Balaão sendo pagão, ele conhece ao Deus de Israel e o Senhor falava com ele. Terceiro, a resposta de Deus para Balaão: não vá amaldiçoar o povo. Quarto, Balaque faz uma nova proposta. Foi essa proposta aqui que mexeu com Balaão, porque Balaque faz uma nova proposta para amaldiçoar o povo, e pela segunda vez o Balaão recusa a proposta. Quinto, Balaão disse: não com a boca, mas sim com o coração. E aqui começa uma sequência de coisas extraordinárias, porque o sexto passo, a sexta coisa importante da história de Balaão, é que Deus vai usar uma jumenta para falar com Balaão.
Aqui eu quero parafrasear. Aconteceu o seguinte: o Balaão, quando recebe a notícia de Deus, ele toma aquilo como uma autorização para enganar e amaldiçoar o povo. Aí ele monta na sua jumenta e ele sai apressadamente em direção a Balaque. A expectativa dele é pôr a mão no prêmio. Só que Deus envia um anjo. Este anjo está indo lá para parar a Balaão. E Deus tem os seus mistérios e propósitos. Só que Balaão estava com a ganância tão alvoroçada na sua alma, que ele não consegue ver o anjo. Mas a jumenta vê o anjo. E o anjo está com a espada na mão. Então a jumenta, vendo o anjo, a jumenta de Balaão, vendo o anjo, ela se desvia do caminho. E o Balaão, ele está apressado. Ele quer chegar logo a Balaque para ver se consegue meter a mão no ouro. Essa é a ideia dele. Aí, como a jumenta se desvia pela primeira vez, o Balaão fica com tanta raiva e começa a bater, a espancar a jumenta. Só que a jumenta não andava e sempre corria para o outro lado, porque ela via o anjo. Aí o anjo deixa a jumenta, deixa aquele momento, e se põe um pouco à frente, em um lugar apertado. A jumenta está indo de boa. Quando então a jumenta vê novamente o anjo, e aperta o pé do Balaão na parede, nos extremos ali daquele lugar. O Balaão ficou com tanta raiva da pobre da jumenta, que ele a espancava, ele batia na bichinha, ele batia na bichinha, ele batia na jumenta, batia. Aí o anjo, vendo ele espancar a jumenta, sem a autorização para feri-lo ainda, o anjo sai e se põe em um estreito, que não dava para fazer nada. Quando Balaão e a jumenta chegam neste estreito, vendo a jumenta Balaão, ela se deita. Aí o Balaão ficou perturbado. Ele começou a chutar, a socar, a espancar a jumenta, a bater na jumenta, a bater na bichinha, a bater na bichinha. E aí a jumenta olha para ele e diz: por que você está me batendo? Aí ele olha para a jumenta e diz assim: porque você é teimosa, porque você está me desobedecendo. Se eu tivesse uma espada aqui, agora imagina, ele trocando uma ideia com a jumenta. Quem é o burro ali mesmo, hein? Ele trocando uma ideia com a jumenta. Se eu tivesse uma espada aqui, você ia ver só, eu ia te matar. Aí a jumenta olha para ele e diz assim: vem cá, eu não estou contigo há tantos anos? Eu não te levei para tudo quanto é lugar? Alguma vez eu fiz isso antes? Ele disse: não, mas agora você está zombando de mim. Você vê que quando a pessoa ela está cega, ela não consegue ver. O Balaão está falando com a jumenta de Balaão, com a jumenta dele. Eu de vez em quando falo com a jumenta de Balaão. O Balaão, eu acho que a jumenta dizia assim: ô seu burro, você não está vendo, seu burro, que você está falando com a jumenta? Aí é de se pensar, né? Porque alguém pode questionar: por que que Deus está falando com um profeta pagão? E por que que um profeta pagão fala com Deus? Às vezes a pessoa, ela pensa que é alguma coisa. O Balaão não era nada, assim como nada muitos profetas que se acham, pensam ser. Deus está dando uma lição aqui. Eu estou falando com você, e você está falando comigo. Mas se eu quiser me comunicar com alguém, eu não preciso de você. Eu posso fazer uma jumenta falar. Uma jumenta está falando com Balaão agora. Aí neste ponto, neste momento, o Senhor abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo. Passa aí o próximo.
Não, é quando Balaão vê o anjo. Cadê aquela? É quando Balaão vê o anjo. Calma, gente, fica aí. Daqui a pouco a jumenta abre a boca ali e começa a falar. Vocês vão para onde? Eu acho que ele deve ter perdido, mas tudo bem. Aê, aê, já ganhou, tananã, já ganhou, tananã, já ganhou. Foi nesse momento, foi nesse momento que Balaão vê o anjo e ouve a instrução e vai até Balaque. Foi neste momento. Quando ele vê o anjo, ele fica apavorado, cai aos pés do anjo. Vale a pena dar uma leitura aqui, ainda está no capítulo 22, a partir do versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é o quê? Balaão não era gente boa coisa nenhuma, viu? O caminho dele era perverso, entendeu aqui? Porém, a jumenta me viu já 3 vezes e se desviou de diante de mim. Se ela não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Cacetada. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, torna-me-ei. Quer dizer, agora que a giripoca piou, ele está dizendo: eu volto, eu não vou não, eu volto. Aí o anjo disse: já está aqui, então vai lá porque eu tenho um recado. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás assim, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Que história, hein? Quando o Balaão, ele chegou até o Balaque, os olhos de Balaque brilharam, porque Balaque sabia que se Balaão viesse até ele, viria atrás do prêmio, atrás do suborno. No entanto, a boca de Balaão se abriu agora para falar a palavra do Senhor, e você pode pensar: puxa, que grande profeta. Então, ele não passa de um jumento, porque do mesmo jeito que Deus abriu a boca da jumenta para falar com ele, agora Deus está abrindo a boca dele para falar com Balaque. Eu fico vendo, rapaz, as pessoas acham que são alguma coisa. Minha gente, eu simplesmente sou um veículo pelo qual Deus fala com você. Se eu me recusar a ser servo de Deus e a não me comprometer com Deus e com a sua palavra, Deus pode usar outra pessoa. E se não tiver mais ninguém nesta terra para pregar para você, Deus usa a mula de Balaão. Jesus disse: se não houver quem pregue, até as pedras pregarão. Agora Balaão vai ser usado por Deus, e ele diz assim para Balaque, só que agora eu estou no capítulo 23, versículo 7. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta?
Balaão está dizendo: quem sou eu para amaldiçoar a quem Deus abençoou? Quem sou eu para odiar a quem Deus não odeia, a quem Deus ama? Ei, olha aqui para mim. Ainda que o inferno inteiro, ainda que feiticeiros, agoureiros, ainda que pessoas que trabalham com magia negra, magia preta, branca, lilás, verde, sei lá qual magia, ainda que o maior agoureiro ou feiticeiro deste planeta tentar te amaldiçoar, ainda que o próprio Satanás tentasse te amaldiçoar, ele não iria conseguir, porque você está debaixo da sombra do Onipotente, o Todo-Poderoso. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Oh glória! Então, Balaque desesperado diz a Balaão, versículo 11: então disse Balaque a Balaão: que me fizeste, homem? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Ninguém. Eu vou finalizar esta parte da mensagem, em Romanos capítulo 8, versículo 31, que diz assim, escutem com atenção: que diremos, pois, a estas coisas? As perseguições, as maldições, os agouros, as invejas, os feitiços, as lutas. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação, agouro, feitiço, maldição contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem os amaldiçoará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está diante de Deus e também intercede por nós. Com quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem a maldição, nenhuma destas coisas, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Deus te abençoou, abençoado você está. Bem, eu paro por aqui, mas o próximo capítulo continua. É importante você ouvir o próximo capítulo, é importantíssimo. Bem, eu poderia terminar a mensagem agora, que eu sei que muita gente iria compreender, mas a história de Balaão não termina aqui. A história de Israel não termina aqui. É necessário mais um capítulo desta mensagem para você absorver com mais precisão. E uma vez que você absorve a informação, mais forte você fica. Mais fácil fica de você conhecer o seu Deus e viver as bênçãos e afastar definitivamente a maldição da sua vida e da sua casa. Por agora é importante você saber,
Por agora, é importante você saber que nem a morte, nem a vida, nem os anjos de Deus e nem os demônios do inferno podem amaldiçoar a sua vida se você estiver em Cristo Jesus. Por isso que você tem que entregar a sua vida para Jesus Cristo, para que você fique protegido de todo tipo e qualquer tipo de maldição. Escutem isso. Eu tenho um amigo que foi pastor desta igreja, da Paz e Vida, junto comigo, ele foi meu adjunto, e ele foi criado na feitiçaria. Aos 7, 8 anos, ele ia com a mãe era uma feiticeira muito violenta, e ele ia com a mãe ao cemitério para abrir sepulturas e roubar cadáveres, porque o nível de feitiçaria que ela fazia era desse tipo. E ele pequenininho, ali com 9 anos, 8, 9, 10 anos, ia sempre com a mãe. E ele observava que a mãe, antes de violar o túmulo, ela estendia a mão em direção ao túmulo. De repente ela tirava a mão. Aí ela ia para outra sepultura e colocava a mão e tirava a mão assustada. Aí ela chegava em uma sepultura, colocava a mão, dizia para os ajudantes: pode abrir esse aqui. Ele era muito pequeno, não entendia aquilo. Um dia ele perguntou assim: ô mãe, por que a senhora põe a mão na sepultura e tira como se tivesse alguma coisa queimando a sua mão? Tira rapidamente. Por que, mãe? Aí ela disse: é porque, meu filho, existem cadáveres que é lá de cima. E o espírito que eu vou fazer, o feitiço, diz: nesse você não pode tocar, porque é do homem lá de cima. Nesse aqui não toca não. Até o teu cadáver será protegido. Se você morrer antes do arrebatamento da igreja, até o teu cadáver será protegido. Os demônios não poderão tocar nem no seu cadáver. Por quê? Porque você é abençoado por Deus, e quando Deus abençoa, o inimigo não toca. Por isso eu convido a você agora para entregar a vida a Jesus Cristo e recebê-lo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem aqui, ao ouvir esta palavra, quer entregar agora a vida a Jesus, levante a mão direita para o céu. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, levante a mão que eu vou orar por você. Pastor, já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei, eu quero me reconciliar. Tem alguém aqui que se desviou e quer se reconciliar hoje? Se tem, levante a mão, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Agora prestem atenção no que eu vou te falar. Jesus Cristo disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Se você ainda não é batizada, se você ainda não é batizado, você tem que tomar a decisão. No mês de junho tem batismo nas águas. Quem aqui não é batizado ainda? Levante a mão. Quem não é, tem que batizar. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem aqui, é claro. Quem não é batizado, vem aqui na frente. Lembrem-se. O Balaão, escuta aqui, ó, o Balaão, ele estava com o coração negativo diante de Deus, porque apesar de ouvir, ele não queria obedecer. E a obediência é uma ordem, o batismo é uma ordem, viu? Daqui a 3 meses tem batismo nas águas. Batiza, tá bom? Batiza, vai por mim. Eu vou fazer uma oração, a igreja estenda as mãos aqui, estendo as mãos, se ajoelhem por favor, quem puder se ajoelhar. Vocês fechem os olhos e orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra e agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Amém e graças a Deus.